Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos para a Mishnah 9 do capítulo 3 do livraço. Espera aí um pouquinho. Do livraço do senhor Irving Bunim, que eu sempre falo com M, mas é com N, Irving Bunim, que são as grandes máximas, ou melhor, as máximas dos grandes sábios da Mishnah, a ética do Sinai, ensinamentos dos sábios do Talmud. Com relação ao Pirkei Avot, Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud, de ética. O livro consta do quê? Consta simplesmente da máxima e os comentários do Sr. Irving Bunim, sem discussões, que nós sabemos que o Talmud é cheio de discussões, sem controvérsias, só comentários muito simples, mas muito fáceis de nós trazermos para os dias de hoje, às vezes nem tão fáceis, mas enfim, um livro realmente de cabeceira. O livraço, a ética do Sinai, porque nós estamos precisando ter ética, não é mesmo? Então imagina se a ética é do Sinai, melhor ainda. Vamos fazer a bênção da água, pegue a sua bebida aí, seu café, seu chá, sua água mesmo, seu suco, e vamos fazer, a não ser que seja um suco de uva ou um vinho. Então a bênção é outra. Agora nesse momento é uma bênção shiakol mesmo, de água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Eu sempre gosto de lembrá-los que nós temos a playlist aqui das bênçãos, das preces e tudo mais, para você saber como fazer as bênçãos dos alimentos, né? E dos líquidos, enfim, se há diferença, qual é a diferença, como é que você faz. Por exemplo, quando a gente está fazendo a bênção, se eu falar antes de beber ou de consumir o alimento, se ela é válida ou não, já digo aqui que ela não é, e tudo mais. Então vamos lá, alguém aí que eu não sei quem me perguntou por que é que nós não estávamos mais lendo em hebraico. Bom, porque teve algumas Mishnayot bem longas e algumas palavras assim um pouco difíceis. Para mim, que não sou uma professora de hebraico, então, às vezes, o sinal massorético, ele diz respeito, por exemplo, a um A, mas pode ser um O, a uma letra muda, às vezes um E. Então, aqui no Brasil, ou os brasileiros que vão aprendendo hebraico, se utilizam, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, tipo para nós. Shemot, né? Shemot, que são nomes, né? E Shem é nome. Mas nós também podemos falar e ouvir Shemot, onde este E está mudo. Quando nós falamos Shema Israel. Então Shema Israel ou Shema Israel. Então existem essas duas formas. Então fui parando de falar. Mas hoje então vamos ler bem devagarzinho em hebraico, para não haver erro e para nós entendermos. Rabi Yaakov é a Mishnah 9 do capítulo 3 da ética do Sinai. Rabi Yaakov Omer Hamhalech Baderech Vishoneh Umafsik Mimishnato Veomer Mamae Lanzé, Umamae Nirzé, Maali Ilai Hakatov, Kilu Mitayev Binefsho. Vejam que ela algumas palavras a gente entendeu aqui. Quando nós chegamos no finalzinho aqui do Binefsho, ele está falando com relação a Neshama. Olha que interessante, então nós vamos ler ela em português, né? A tradução que foi feita não é bem literal, a tradução que foi feita, e eu peço aqui desculpas se não ficou muito legal, porque não tenho transliteração aqui, eu li direto do hebraico. O Rabi Yaakov diz, aquele que durante o caminho rememora o que aprendeu da Torá, mas interrompe seu pensamento para dizer que bela árvore, que belo campo, é considerado pelas escrituras como alguém que comprometeu a sua alma. É bem sério isso, né? É bem estranho à primeira vista nós escutarmos assim.
Mas, na vida prática, antes mesmo de entrar nos comentários do senhor Ivan Boninho, eu vou dizer para vocês o seguinte, tive muitas dessas dificuldades. Estamos lá fazendo as preces, assim, quando não estamos fazendo as preces sozinhos, né? Estamos fazendo assim, ou com a família, ou com amigos, sei lá. E alguém no meio ali, nós estamos estudando, estamos rememorando, estamos lendo, ou fazendo prece mesmo. Alguém para simplesmente, ou te interrompe e diz, olha que céu lindo, que árvore maravilhosa, ai sei lá, tem um animalzinho pulando, essas coisas. Nós vamos entender aqui que ninguém está desrespeitando a natureza. Mas que este momento não é o momento de ficar elogiando, ficar vislumbrado, deslumbrado, quero dizer, pela natureza. Este é o momento da Torá. E a Torá é a maior mitzvah. O estudo de Torá é a maior mitzvah de todas. Então, não é a hora. Sabe, tem hora para isso, tem hora para aquele negócio. E acontece muito. Vamos entender aqui o que ele vai dizer. Na Mishnah 5, quem não assistiu, volta lá e assiste a 5. Observamos que uma pessoa viajando era considerada em estado de perigo permanente, precisando da proteção especial de uma atividade ou metas significativas para garantir sua segurança. Os perigos da viagem iriam requerer uma proteção especial da Shekhinah, né, da providência divina, da presença divina e da providência. E para tal, a pessoa devia provar que é digna e meritória. Assim, alguém que viaja para realizar uma mitzvah ou estudo da Torá durante as viagens merecerá a proteção divina. Não vamos levar isso para o lado da idolatria. Se eu estou lá viajando, eu preciso de coisas que me protejam, como se fossem parecendo aqui que nós estamos usando o estudo da Torá como amuleto. Não é isso. É um sentido metafórico, mas é um sentido muito profundo quando nós falamos, por exemplo, que neste momento, tudo metáfora, neste momento, Deus quer que você estude a Torá, né? Também metaforicamente Deus precisa, porque Deus não precisa de nada, mas Ele precisa que você o sirva, Ele quer que você o sirva e você quer servir. Então, quando diz ali e é meritório, é nesse sentido, você está viajando, haviam perigos, vamos lembrar que não é num carro, não é num avião, eram perigos muito grandes ali, de animais ferozes e tudo mais. Sabe que os rabinos posteriormente fizeram a prece para o viajante, temos no canal aqui também, antes de você sair, para que você tenha segurança na ida, na volta, que as pessoas te vejam de uma maneira benéfica, que você agrade aos olhos daqueles que o veem. Por quê? Porque aconteciam saques e agressões e coisas assim na estrada. Então, aqui o intuito não é de amuleto, o intuito é você estar estudando a Torá, você está protegido. Porque este momento não é interessante para que Deus determine que o anjo da morte te tire dali. Porque neste momento você está servindo, você está sendo útil para você e para a humanidade. Então é importante nós entendermos que não é como um amuleto, não é? Por outro lado, aquele que interrompe seu estudo da Torá por motivos fúteis fica desprotegido. Sem a graça adequada, ele se expõe aos perigos do caminho. Tá? Olha só, sem a graça adequada, ele se expõe aos perigos do caminho. Então, nós vamos lembrar, o livro aqui conta, é uma história bem contada, eu mesma já falei várias vezes sobre um exemplo muito bom que o Talmud nos dá sobre o rei Davi. O rei Davi, numa visão, perguntou, quis saber que dia ele morreria. Então, não lhe foi revelado isso, mas foi-lhe revelado que seria num Shabat. Então, o que aconteceu a partir daí? Todos os Shabatot, o rei Davi estudava a Torá, estudava a Torá, fazia salmos, provavelmente, falava salmos e louvores, estudava a Torá, não é? E aí ele se sentia protegido, pela providência divina de que o anjo da morte nunca chegasse, porque ele saberia que era num Shabat e ele não queria morrer. Percebe-se que ele não queria morrer. De repente, um dia, ele escutou um ruído, escutou um barulho lá fora no seu jardim e resolveu ir ver o que era. A gente pode achar que ele foi porque ele era curioso, e a gente pode pensar que era porque ele foi
pensando que havia um perigo, né? Nesse ruído que ele escutou. Nesse momento, ele pisou num degrau, este degrau da escadaria se quebrou, e ele expirou, e ele faleceu. E ele não estava fazendo o que neste momento? Ele não estava estudando a Torá. Ele foi por um motivo fútil. Vamos pensar que foi de curiosidade, aí é fútil, né? Se foi por preocupação, não é tão fútil. Mas ele foi por curioso, para ver de onde vinha, o que era o barulho. E aí o anjo da morte sobrepujou Davi e conseguiu levá-lo então. Essa é uma história muito boa, não é? Às vezes assim, ó, como está escrito aqui, nessa fração de tempo o anjo da morte conseguiu sobrepujá-lo, um degrau no qual ele pisou, se quebrou e ele caiu e expirou. É interessante notar o exemplo de comportamento fútil citado em nossa Mishnah e pelo qual o viajante interrompe seus estudos. Ela destaca as exclamações: que bela árvore, que belo campo. Olha, aqui vem aquela parte das pessoas que vão dizer: ai, por que não podemos? Acaso é feio, né? Acaso tais pensamentos não são elementos importantes no sentimento religioso? Admirar as belezas da natureza, exaltar as maravilhas da criação, não seriam uma forma de louvor e agradecimento ao Criador? Entretanto, essa distração de um pensamento sagrado e a interrupção do estudo da Torá é considerado um desvio sério, pois o momento e o lugar para a apreciação e o deleite estéticos foram os mais inadequados. Além disso, existe outro aspecto a enfatizar aqui. As exclamações de arroubo mencionadas foram produzidas não como parte de uma expressão religiosa, né? Não era numa prece, por exemplo, mas como uma interrupção do estudo da Torá e em contraste à oposição a ele. Basicamente, o judaísmo quer que desfrutemos da vida neste mundo e experimentemos os prazeres surgidos da contemplação das belezas naturais. Mas muitos de nós apreciamos a natureza como algo separado de um contexto maior e deixamos de enxergar na grande beleza, maravilha e mistério da natureza a mão do Criador e Senhor do Universo. Isso serve para todos nós? Não, isso não serve para todos nós. Mas nós não enfatizamos aqui que, mais ainda, que além de ser a palavra de Deus, de ser verdadeira, a Torá e tudo mais, nós sabemos que ela é sim um manual de conduta ética, conduta na nossa vida de uma maneira geral. Então nós vamos entender que, às vezes, algumas pessoas têm a tendência de separar realmente as coisas, né? A natureza é uma coisa, Deus é outra. A grosso modo, Deus é uma coisa e a natureza é outra. Mas desvincular a criação desta natureza, como se a natureza fosse algo tão grandioso e fosse criadora das outras coisas e não criatura. A natureza é criatura. Tudo é criatura de Hashem. Só Hashem é criador. Então, quando a gente fala, nossa, uau, que céu lindo, que essas palavras, esses elogios precisam estar bem concentrados, conectados com a ideia de que lindo este céu de Hashem, que linda esta pintura que Hashem fez. Então nós não vamos idolatrar a natureza. Então veja que até mesmo no Talmud, na tradição rabínica, tudo veio nos ensinando através da Torá, nos ensinando como nos desvincularmos nós desta tendência, essa tendência de achar que uma coisa que é muito bela, por exemplo, uma árvore que dá frutos, esta árvore deu esses frutos maravilhosos, é a mão de Deus, né? Deus colocou a árvore aqui e já disse que o DNA dela estaria dentro e ela ia produzir frutos conforme a sua espécie, é Ele. Então, para evitar isso, né, foi se entendendo que é um grande desvio e, na verdade, é uma perda de foco mesmo. Se você está agora aqui para escolher o feijão, sabe? Quem escolheu feijão aí para sua mãe quando era criança, escolher o feijão, tirar os carunchos do feijão, deixar o feijão kasher. Se você está fazendo isso agora, você está fazendo isso agora. Tem outra história que conta lá que quando você está lavando louça, você deve estar lavando louça. Porque se você estiver pensando em outras coisas, você pode quebrar uma louça. Então, é nesse sentido.
Acho que deu para entender, né, gente? E a gente não pode ficar pensando, que coisa, agora eu não posso nem falar que a natureza é bonita. Não é isso. O Hafetz Haim, e aqui eu gosto por demais quando ele é citado em algum outro estudo, né? Como aqui o senhor Irving Bunim cita o Hafetz Haim, ao qual eu tenho muito apreço, que é do nosso estudo de não fazermos Lashon Hara, né? O Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era um Cohen. Eu gosto muito quando é colocado alguma história sobre ele, quando ele é citado em algum estudo, e não é a primeira vez. O Hafetz Haim ilustra este pensamento com a seguinte parábola. Certa vez, um camponês viajou desde uma pequena aldeia para ver a cidade grande e ficou impressionado com a rapidez com que o corpo de bombeiros mandava seus carros cada vez que ocorria um incêndio. Depois de observar bastante, notou um grande aro de metal na praça pública, o qual, assim que golpeado, parecia provocar o surgimento imediato, como por encanto, dos carros de bombeiros. Ele decidiu comprar o aro e instalá-lo na sua cidade. Você pode imaginar a sua decepção quando a casa de seu vizinho pegou fogo e ele correu até o aro, golpeou-o e com toda a força e nenhum bombeiro apareceu. O pobre camponês não se deu conta de que o aro de metal era o último de uma longa série de passos que implicavam toda uma organização e equipamentos. Ter só a última fase do processo separada de tudo que deve precedê-la provoca resultados ridículos. Nós vamos adiante e continuar, mas vamos aqui dar mais um adendo. Quando nós queremos estudar mística, a qual eu penso que nem gosto deste nome. Eu sou uma seguidora do nosso de abençoada memória Maimônides, que não usava a palavra mística, usava a palavra abstrato. Então, quando nós queremos falar, estudar as coisas abstratas, e nós vamos direto para Kabbalah, direto para as coisas abstratas mesmo. Nós não temos a noção de coisa nenhuma, né? De Torá, de Talmud, de leis. Nós queremos essa parte que ela é mais interessante, mais atraente para nós. Né? Nós achamos que vamos entender tudo e a magia vai acontecer. Magia no bom sentido. Nós esquecemos que a maior mitzvah é estudar a Torá e que a base é a Torá e que nós precisamos da Torá primeiro, porque esse é o processo. Para você chegar e ser um cabalista, por exemplo, eu quero ser um cabalista. Você precisa chegar até lá através do processo de estudar a Torá, processo de estudar a Torá, processo de estudar a Torá, processo de estudar a Torá. Pensaram que o disco riscou, né? O disco não riscou. Nós precisamos estudar a Torá. E nós precisamos estudar o Talmud. E esse é um processo que vai nos levar lá na frente para o conhecimento abstrato. Uma água, porque começaram os barulhos. Entenderam esse processo? Então ele foi lá, comprou o aro, que era o último processo, era a última coisa que era feita para os bombeiros chegarem. Ele bateu, golpeou no aro e nada aconteceu. A casa do vizinho pegou fogo, provavelmente porque ele não conseguiu salvar. Existia um processo antes. Sei lá qual é que era o processo, aqui não explica. Vamos dizer que primeiro é jogar uma água, depois é mandar uma mensagem aqui, depois é não sei... Enfim, a última coisa era aquele último estudo não tinha conexão direta lá com o comecinho, não houve o processo. Então, quando você estiver viajando e você estiver estudando a Torá, não fique deslumbrado com as imagens que você vê pela janelinha. Quando você estiver fazendo as preces, isso serve para mim também, porque tenho feito algumas bobagens com relação a isso. Nós precisamos nos focar no que nós estamos fazendo. Agora nós estamos alimentando, servindo a Hashem. E depois as outras coisas. Depois vai lá elogiar a natureza e tudo mais. O mesmo ocorre com a natureza. O fenômeno físico que experimentamos é o resultado palpável
de uma organização infinita, uma inteligência universal de criação, um propósito divino e um processo em meio ao qual vivemos. Deter-se diante dos fenômenos para contemplar a natureza como tal e se recusar a ver o que há por trás dela é pôr-se na posição daquele ingênuo e iludido camponês. Quantas vezes acontece isso? Alguém vem com algumas palavrinhas bonitinhas e você está estudando a Torá, ou você está, eu estou falando de quando alguma pessoa, mas geralmente é nós mesmos. Alguma pessoa fala alguma coisa bonita, você diz que ou que não quer saber, que agora está estudando, e a pessoa inverte o assunto, né? Ela inverte e coloca você como o centro daquele que não está sendo bom. Ele é bom porque está lá reverenciando a natureza e você não porque está negando a natureza. Quantas vezes? Então, não é fácil? Não, não é fácil. Parece bem simples, mas não é. Vamos começar aos poucos, assim como os outros treinamentos. Está estudando a Torá? Agora você estuda a Torá. Achou uma coisa bonitinha? Olha para a coisa bonitinha, que bonitinha que ela é na sua cabeça, não olha mais, continue estudando a Torá. Não interrompa o seu estudo para coisas fúteis. Bom, para o salmista, a ligação e a ideia subjacente estava clara. Os céus, aqui é coisa lindíssima, coisa lindíssima. Vou ler o comecinho de novo. Para o salmista, a ligação e a ideia subjacente estava clara, dois pontos, abre aspas, e vocês vão reconhecer. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E isso está no Salmo 19. Desculpem, me embananei, mas não errei, porque estou focada no estudo. Salmo 19, versículo 1. Vou ler novamente, que é muito lindo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quão inumeráveis são as tuas obras, ó Eterno! Com sabedoria as fizeste, a terra está cheia de suas criações. Aqui é o Salmo 104, versículo 24, e ele coloca entre parênteses a palavra Kinyanerra e vai explicar. Esta última palavra hebraica significa literalmente tuas aquisições. Um sábio interpretou-a como significando as formas em que tu Deus, tá? Podes ser adquirido. Então, estamos adquirindo Deus? Vamos entender. Pois o universo está cheio de formas e meios pelos quais podemos adquirir uma visão interior, consciência e conhecimento de Deus. Mas saber que é Deus quem fez. Então, o mundo está cheio de coisas, cheio de exemplos para que nós tenhamos essa consciência de Hashem. O que ensina em essência a nossa Mishnah? A pessoa que interrompe seu estudo introduz uma cunha de separação entre o conhecimento de Deus derivado da revelação e o conhecimento do mundo que temos a partir de uma natureza confusa. Comprometeu a sua alma, entre parênteses, aqui, entre aspas, pois se afastou do estudo da palavra de Deus, a lei divina, para estudar somente a natureza. Eu vou ler de novo, eu vou explicar de onde que vem, tá? Olha só. A pessoa que interrompe o estudo introduz uma cunha de separação entre o conhecimento de Deus, que é aquele conhecimento de Deus derivado da revelação, e o conhecimento do mundo que temos a partir de uma natureza confusa. Aí está, entre aspas, comprometeu a sua alma, pois se afastou do estudo da palavra de Deus, a lei divina, para estudar somente a natureza. Mas a alma do homem, seu espírito vital, é por si só uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo material da realidade concreta. O homem é um microcosmo de interação entre os mundos espiritual e físico. Nele devem coexistir o conhecimento de ambos e uma consciência da relação entre eles. A pessoa que rejeita o mundo do espírito e religião divinos e insiste em que este não passa de um mundo físico,
cujos fenômenos físicos constituem toda a realidade e não existe uma dimensão mais profunda, ela peca contra toda a evidência de sua própria alma e contradiz o testemunho inerente às profundidades de seu ser e latente nela. Esse comentário é realmente extraordinário. E nós vamos entender que, como nós estávamos falando, o homem é o microcosmo de interação entre os mundos espiritual e físico. Nós não podemos nem ficar muito no espiritual, nem muito no físico, mas jamais atribuir tudo ao mundo físico. Contemplo a natureza, que é a parte física, né? E esqueço que esta parte física é o resultado de uma vontade do Criador, que não é físico, que é incorpóreo. É como se fosse para evitar, não é? Se transforma então essa lei numa lei que não se pode e que realmente é um erro, é um pecado muito grave você deixar de estudar ali naqueles momentos a Torá por coisas fúteis. Nós também podemos entender como uma maneira de evitar, muito bem formulada, de evitar que nós façamos essas confusões do que é a natureza, do que é Hashem. Shakespeare viu claramente a relação entre a natureza e o divino quando observou que o homem acha línguas nas árvores, livros nas correntes de água e sermões nas pedras. E não é a primeira vez que ele cita Shakespeare, e eu também me agrado disso, porque o senhor Irving Bonin, esse livro é lá de 1960 e poucos, e se nós formos comparar com a Torá, ele é muito novo, se nós formos comparar com o Talmud também e tudo mais. Então ele foi um filósofo, nascido em 1901 ou 2, se eu não me engano. Foi um filósofo, um estudioso, um observante. Eu acho que isso é muito interessante, utilizar assim essas pessoas que foram importantes na história da poesia, do teatro e tudo mais. Essa menção dele de William Shakespeare é As You Like It, tá? 2:1, se alguém quiser procurar. Um aforismo talmúdico expressa que a pessoa que repassa seu estudo da Torá, essa vai doer um pouco naqueles que pensam que estudaram uma vez sabem tudo, mas é importante que a gente fique bem pianinho nisso aqui. Um aforismo talmúdico expressa que a pessoa que repassa seu estudo da Torá 100 vezes não pode se comparar àquela pessoa que repassa 101 vezes. Mea peamin ve'erad. Olha bem, então você não pode comparar você que repassou a Torá 100 vezes com aquele que repassou a Torá 101 vezes. Nós vamos entender por quê. Mas na redação hebraica parece haver uma discrepância gramatical no texto. A palavra pam, tá? Que é vez, cujo o plural é peanim, que eu li antes, é do gênero feminino, enquanto errad é masculino, né? Quando a gente fala o Shema. Isso poderia sugerir que errad se refere a Deus, como no Shema. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E aqui neste um é errado. Neste caso, o Talmud nos diz que você não pode comparar a pessoa que repassa a Torá muitas vezes com aquela que repassa seu estudo e os mescla com uma consciência do Eterno. O conhecimento de Deus deve estar no cerne de todos os nossos estudos e pensamentos, exames e reflexões, sejam eles seculares ou religiosos. Corremos o risco aqui de sermos chamados de fanáticos, não é? O fanatismo não é isso, mas as pessoas prefiram ou dar um Google e não entender, ou não buscar no dicionário porque não tem mais um em casa, ou simplesmente não entendem. Então, colocar o nosso pensamento nas coisas seculares, tanto quanto nas religiosas e muito mais, no nosso pensamento servir a Hashem, o estudo da Torá,
cumprir os preceitos e tudo mais. É isso que ele se refere aqui. Mas então muitas pessoas vão dizer, nossa, você fala disso. E eu também não paro de falar a palavra nossa, né? É um saco. E tudo mais. Então, só fala disso, só pensa nisso, só vive isso, sabe? E nós estamos aqui para muitas coisas, mas vamos falar de duas aqui em especial. Uma é nos corrigirmos, porque ele quis que nós viéssemos e nos corrigíssemos. E outra é para servi-lo, porque ele quis que nós o servíssemos, porque nós somos criatura. E mais uma, que é três, não é duas, é emular os atributos das ações de Hashem. É realmente nos parecermos com ele, sermos a imagem e semelhança de Deus. Bom, o conhecimento de Deus deve estar no cerne de todos, eu já li isso aqui. Para onde quer que caminhemos, devemos entronizar o Todo-Poderoso como pedra angular dos nossos pensamentos. Se, seguindo o nosso caminho, abandonamos o nosso pensamento da Torá para contemplar a beleza da natureza, traímos os nossos compromissos com a Torá. Vocês são pessoas observantes, não são? Pessoas que fazem as preces, não é? As preces da manhã, as preces da tarde e as preces da noite. Então, onde é que nós temos que ensinar? Onde é que nós temos que reverenciar? Onde é? É no caminho. Leram, conhecem as preces? Pois é, no caminho. Na sua casa, no caminho, onde estiveres. Sabemos que o Rabi Yaakov era neto, o Rabi Yaakov é o Rabi da Mishnah, tá? Sabemos que o Rabi Yaakov era neto de Elisha ben Abuyá, o grande erudito que se tornou herege e ficou conhecido como Aher, o estrangeiro ou o outro. Né? Talvez o Rabi Yaakov tenha formulado este ensinamento tendo o avô em mente, né? Por que não? Lembrou dele, não é? Elisha também estava certo, Elisha também estava certa vez durante o caminho, né? Aprendendo e estudando a Torá, mas se desviou do aprendizado, parou seu estudo e preferiu pensar na beleza. Ele se tornou um filósofo e poeta, perdido em especulações gnósticas. No final, ele incorreu num pecado mortal e perdeu sua capacidade de viver no Olam Abá, o mundo vindouro. Eu não vou aqui explicar a vida de Elisha, mas nesse livro, A Ética do Sinai, ele traz ao final do livro a biografia de cada um dos sábios da Mishnah que foram, né, que estão dentro do livro. Então você vai ter a biografia do Rabi Yaakov e lá nós vamos entender sobre Elisha. E eu não vou falar por isso, né, sobre isso. Então vamos, outra coisa que eu quero que nós entendamos aqui, quando ele diz parou seu estudo e preferiu pensar na beleza, ele se tornou um filósofo e poeta perdido em especulações gnósticas. Se tornar um filósofo não é problema. Se tornar um poeta não é problema. Até porque, por exemplo, Maimônides era filósofo, era médico, eles eram físicos, matemáticos e tudo mais. Eram inteligentes, eram cultos e trabalhavam em várias áreas, eles desenvolviam várias áreas. Aqui ele deixa muito claro que ele deixou de estudar a Torá, ele deixou de observar, ele deixou de seguir os preceitos de Hashem para ser um filósofo poeta e viver nas especulações gnósticas, que nós sabemos sobre o gnosticismo, que é a gnose, que seria lá o entendimento, a sabedoria. Não vamos entrar nesse âmbito que é muito confuso e vamos entender aqui. Está estudando a Torá agora? Então estude. Está lavando louça agora? Você pode só pensar em Deus. Em Deus pode, que você não vai quebrar as louças, mas se você desfocar o teu pensamento, vai dar ruim. Viu a natureza e ela é bela? Você não está estudando Torá neste momento, porque aqui há uma metáfora sobre viajando. Né? Quando eles viajavam, eles corriam risco, né, de perigos, então tinha uma providência divina, por mérito, é claro, protegendo-os, né, para que não acontecesse nada, né, com os animais ferozes e as pessoas, os saqueadores e tudo mais. Então estavam com a Torá, né, com a presença divina junto e com a Torá forte, estudando a Torá. Então aqui é fútil olhar e ver as coisinhas bonitas.
Quando se diz respeito à história de Davi, a mesma coisa, ele estava lá estudando porque sabia que ia falecer no Shabat, mas quando ele desviou o seu foco, então teve a oportunidade, até porque Hashem mesmo deve ter feito ele desviar o foco, porque ele não viveria para sempre, em algum momento ele teria que dar essa vacilada para falecer no Shabat. Então nós vamos entender aqui algumas coisas concretas, mas algumas coisas aqui são abstratas. Quando ele explica ali que Elixá já esteve no caminho, já estudou durante o caminho. Este caminho aqui é o nosso caminho, é o caminho da nossa vida, é o processo da nossa vida. Então nós já estivemos no caminho e de repente nos desviamos. É nesse sentido o caminho aqui. Então, se você estiver estudando a Torá, fique fazendo isso. Mas no dia normal, se você quiser elogiar a natureza e tudo mais, com certeza isto agrada o metafórico Hashem, né? Com certeza agrada. Essa foi a Mishnah 9 do capítulo 3 da Ética do Sinai, do Sr. Irving Bumin. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender que não só nos ajuda a nos aproximarmos de Hashem, como nos ajuda a aprendermos melhor a sua palavra, né? Porque é importante que a gente entenda e aprenda. Sabe que a palavra aprender não é só saber o que está fazendo, é aprender, é conter, é segurar aquele ensinamento. Então, não só para isso, mas principalmente para isso, aqui a mensagem ela é clara quanto ao foco que nós temos que ter naquilo que é mais importante, nas coisas que têm mais valor. Então, mantenha Deus próximo de você, mantenha a Shekhinah próxima de você, para que haja a providência divina, né? Onde há a presença divina, provavelmente, já fala na palavra, ele está providenciando ali a sua recompensa, os seus méritos. Então, sejamos meritórios, não é mesmo? Está estudando, está estudando. Está cantarolando. Nunca deixem de estar próximos de Hashem, para que ele esteja próximo de você. Nós vamos ler hoje o Salmo 64, por motivo nenhum. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Ouve ao Eterno minha voz quando expresso o meu lamento. Do temor ao inimigo, preserva a minha vida. Oculta-me do conluio dos perversos e da conspiração dos ímpios, que afiam suas línguas como espadas e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno para alcançar de emboscada o inocente, para sem remorso atingi-lo. Obstinam-se em sua maldade, conspiram para instalar armadilhas e dizem: quem as perceberá? Diligentemente buscam pretextos para intrigas nos pensamentos do ser humano e no fundo dos corações, mas o Eterno contra eles dispara uma flecha e de pronto os fere. Sua própria língua lhes provocará o fracasso. Todos menearão com desprezo suas cabeças. Tomar-se-á de temor todo homem, enaltecerá a obra da criação e compreenderá os feitos do Eterno. Que se alegre o justo no Eterno, nele se refugie, e que glorificados sejam os justos de coração. Shalom a todos, um maravilhoso dia ou noite.